Olá, boa tarde. A crise da segurança levou o governo federal a decretar intervenção no Rio de Janeiro e a editar uma medida provisória para criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O novo órgão está em funcionamento, mas senadores e deputados ainda precisam aprovar a MP aqui no Congresso para garantir a continuidade do Ministério. Hoje, eles fizeram uma audiência pública sobre o tema na comissão que avalia a medida. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública foi criado em fevereiro pela MP 821. Tem como missão integrar as ações de segurança em todo o país, cuidar da política penitenciária e coordenar as polícias federais. Essas atribuições eram do Ministério da Justiça, que agora continua com temas como a Secretaria Nacional Antidrogas, questões indígenas e o direito do consumidor. Durante a audiência pública sobre a medida provisória, o ex-ministro da pasta no governo Dilma criticou a forma como as mudanças foram feitas. Tirar a segurança pública do Ministério da Justiça foi, a meu ver, um erro. Claro, se eu quero dar ênfase, inclusive numa dimensão interdisciplinar, para a segurança pública, eu tinha que ter deixado no Ministério da Justiça. E ali a relação com o Judiciário, ali a relação com o Ministério Público. Por quê? Porque segurança pública não é só uma questão de polícia, é uma questão de todo o aparato judiciário, policial, repressivo e preventivo do Estado. Se é extraordinário, significa que pode ser temporário, pode cumprir uma missão. E depois pode retornar, vamos dizer, ao Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça continue com todo esse poder histórico e tradicional que sempre teve. O problema de segurança pública não é extraordinário, ele é ordinário, ele é comum. Ou seja, quando o governo cria um Ministério Extraordinário de Segurança Pública, ou ele tem a ideia de que com aquele ministério ele vai resolver o problema de segurança pública num certo espaço de tempo, o que eu acho insustentável, ou ele quis fazer uma jogada política. E marketing político. O atual governo discorda de que houve um esvaziamento do Ministério da Justiça, que ainda possui 11 secretarias. Reclama da falta de planejamento na área de segurança no governo anterior e diz que foi acertada a decisão de criar um novo órgão. Não há problema nenhum, você pode preferir colocar aqui ou lá. O que interessa é que aqueles que têm a responsabilidade, o dever de atuar, atuem no interesse da sociedade. O diálogo com o Judiciário é um pressuposto. A participação do Ministério Público é um pressuposto. Estamos numa situação extrema, né? Tem que tomar uma atitude, e o governo tomou uma atitude. Criou um ministério para ter foco. A comissão mista deve votar o relatório sobre a medida provisória em breve. Ela ainda terá de ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. Empresas que participam de licitação em obras públicas podem ter que reservar vagas para a contratação de pessoas em situação de rua. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe na reportagem de Soraya Mendanha. Rogério Soares, conhecido como Barba, foi abandonado pela mãe assim que nasceu. Ele viveu nas ruas por 30 anos e conta as dificuldades enfrentadas. Fiquei 8 meses sem tomar banho, eu estava tomando 1 litro de álcool de poço por dia. Eu comia comida do lixo como um animal, como normal, para mim era normal aquilo. Com o objetivo de reintegrar gente como o Barba na sociedade, um projeto em tramitação no Senado prevê para as empresas que participam de licitações de obras públicas a reserva de vagas para contratação de pessoas em situação de rua. Esses sim estão à margem de qualquer possibilidade de inclusão. Menosprezadas, fracassadas e desumanizadas. Provavelmente são todos os fatores que levam aí a outros distúrbios como alcoolismo, depressão, suicídio e tudo mais. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal considera importante a contratação de parcelas excluídas da sociedade, mas acredita que elas deveriam ser feitas por meio de incentivo às empresas. Nos primeiros tempos, a absorção seria mínima, pequena, mas ao longo do tempo, a absorção iria crescer, primeiro, no custo. Segundo, na satisfação que o empresário tem, os chefes, os gestores da empresa têm, até os colegas de trabalho têm, de estar trazendo alguém à vida
real de novo. Esta assistente social elogiou o projeto. Eu acho que é ver uma população invisível, ter um primeiro olhar para essa população. Marta Salles alerta para um problema recorrente dessas pessoas. Nós precisamos que ele tenha um apoio da saúde, principalmente da saúde, que também tem a questão da droga, do uso de outros entorpecentes, não é? Da questão do álcool, que ele precisa ter um bom atendimento numa unidade para que ele mantenha no emprego, porque senão também não vai ficar. Porque ele está com um ciclo de vida tão acostumado na rua que se ele não tiver essas políticas apoiando, e eu acho que aí cada estado terá que criar um comitê com vistas à inserção desse usuário numa oportunidade dessa, mas com a integralidade das políticas públicas. Porque o sofrimento é grande. Ninguém está na rua porque quer. Agora, repare nesse dado. O correspondente a 6.000 piscinas olímpicas de esgoto é jogado diretamente na natureza por dia no nosso país. É o que diz o mais recente estudo do Instituto Trata Brasil, com base em dados do Ministério das Cidades. O Senado analisa uma série de projetos que têm como objetivo garantir maior acesso dos brasileiros ao saneamento básico e, assim, diminuir o impacto no meio ambiente. Será que a situação do Brasil vem melhorando quando o assunto é saneamento básico? Eles preferem fazer praças, fazerem coisas que deem visibilidade, ao invés de fazer o saneamento básico, que vai repercutir exatamente aonde? Na saúde da população. O último estudo sobre o acesso do brasileiro ao saneamento básico, feito pelo Instituto Trata Brasil, mostra que em 2011, 37,5% do esgoto gerado no país recebiam tratamento. Em 2016, o índice passou para 44,9%, ainda menos da metade. 82,4% dos brasileiros eram abastecidos de água potável em 2011. 5 anos depois, o percentual subiu para 83,3%. Quanto à coleta de esgoto, 48,1% da população tinham acesso ao serviço em 2011. 2 anos atrás, 51,9% das pessoas não precisavam utilizar medidas alternativas para lidar com os dejetos. Ou seja, em 2016, 35 milhões de brasileiros ainda não acessavam água potável e mais de 100 milhões não tinham coleta de esgoto. O diretor de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades reconhece que o avanço foi pequeno. O setor nunca evoluiu, ou seja, nunca reduziu o seu porte, a sua capacidade de atendimento à população, os seus indicadores principais. Agora, de fato, às vezes o avanço ele é mais lento do que o desejado e do que a população precisa. Na avaliação dos serviços de saneamento nas 100 maiores cidades brasileiras, Franca, Cascavel e Uberlândia aparecem no topo como as melhores, e Belém, Ananindeua e Porto Velho como as piores. Pelo menos 30 propostas sobre saneamento básico estão na pauta do Senado Federal, como a que concede créditos tributários às empresas que aumentarem o investimento no setor, a que promove o uso de fontes alternativas de abastecimento de água e a que inclui o acesso ao saneamento básico dentre os direitos sociais descritos na Constituição. Isso demanda recursos e a gente precisa, então, debater para saber de onde vamos tirar, justamente para poder tornar isso aí, esse direito, uma realidade. Os investimentos em saneamento básico refletem substancialmente na saúde no dia seguinte ou no futuro. Violência doméstica e guarda compartilhada. Esse foi o tema de uma audiência pública nesta quarta-feira da comissão mista que trata do combate à violência contra a mulher. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil e a cada 2 horas, outra é assassinada. Os dados são do Instituto Patrícia Galvão de São Paulo. Mas, de acordo com as especialistas que falaram à comissão que estuda o tema, a violência contra a mulher não para por aí. Quando a gente obriga a mulher a contar na delegacia de polícia, a contar a história no centro de referência que a atende, a contar na defensoria pública que a atende no juizado de violência doméstica e depois ainda obriga a contar na defensoria pública ou para o seu advogado que vai propor uma ação de direito de família, a gente está fazendo que essa
com que essa mulher perpetue essa situação de violência ao qual ela é submetida. Passa, então, por uma desqualificação completa da palavra da mulher. Existe uma hierarquia entre a palavra da mulher e a palavra do homem. As palavras feminina e masculina não têm o mesmo valor e o mesmo poder. Outra maneira de perpetuar o sofrimento feminino é a convivência com o agressor. Para as especialistas, a guarda compartilhada prevista em lei não é benéfica à vítima, além de causar insegurança jurídica quando existe medida judicial determinando que o homem não pode se aproximar da mulher. Uma forma encontrada pelo agressor de manter a convivência com aquela mulher é através da visitação com seus filhos. Será que a guarda compartilhada tem que ser a regra? Por que as exceções, por que a violência doméstica não está prevista na lei de guarda compartilhada como uma das exceções? Uma criança não pode se sentir bem, não pode ter estabilidade emocional dentro do ambiente do agressor da mãe. Não se pode pensar que a criança não está vendo o olho roxo da mãe, o choro da mãe, os gritos da mãe. Para os parlamentares, é preciso rever a legislação que prevê a guarda compartilhada. Por mais que possa ser bom para as crianças, mas, gente, isso pode levar a mãe a desestabilizar completamente a mulher, a ponto dela passar a ser um prejuízo para os filhos. E se essa mulher separou dele numa briga porque ele estava se portando mal com a criança de alguma forma, não tinha paciência, ou abusava sexualmente, ou não tinha, sei lá, por N motivo, e ele vai compartilhar com aquela criança? Talvez fosse o caso de ter uma emenda à própria lei, né, onde a gente pudesse trabalhar já essas situações como situações especiais que precisam ter um outro olhar, não necessariamente o olhar da lei de uma forma geral. A reportagem de Isadora Duetti foi feita sob a supervisão da equipe de jornalistas da TV Senado. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto para tornar obrigatória a divulgação de como são formados os preços das tarifas públicas. Primeiro, os senadores aprovaram um projeto que obriga concessionárias de serviços de telefonia, água, energia elétrica e gás a divulgar na internet, de forma clara, o valor das tarifas e a evolução dos preços ao longo dos últimos 5 anos. Além disso, foram aprovados os nomes de Luiz Henrique Sobreira para embaixador na Coreia do Sul e de Márcia Donner para embaixadora no Cazaquistão. E ainda um acordo internacional com a China sobre tarifas de importação e exportação. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.